Sejam muito bem-vindos, esse é o Marcelo Bissu, CEO da Nomos, eu sou o Lucas Arco, CMO da Nomos, e nós decidimos construir a maior IA de política do mundo em público. E uma coisa muito legal também dessa gravação, ela não foi armada, ela não foi roteirizada, e eu sou uma pessoa que estou aqui numa cadeira de quero saber também muito mais sobre o que a gente está fazendo. Então, aqui suas perguntas são reais, as respostas são reais e nada disso foi roteirizado. E uma das primeiras coisas que a gente decidiu falar, que é o assunto do vídeo de hoje, é por que e como nós estamos fazendo uma IA, uma Vertical AI. Marcelo, me explica o que é primeiro uma Vertical AI. Eu acho que a melhor forma de começar essa explicação é explicando o que é a IA que todo mundo conhece. Então, quando você vai lá no ChatGPT, no Gemini, no Claude, você está usando uma IA que é generalista. Ela sabe de tudo um pouco. Por isso que todas as IAs, se você olhar lá embaixo, vai estar escrito o seguinte: cuidado com o que está sendo dito aqui. Tem que checar. Nem tudo aqui é verdade, está certo. E a gente sabe que o nosso tema é um tema muito sensível. A gente não pode se dar o luxo de colocar uma meia-verdade. Porque a gente está falando de política, está falando de leis, de normas. Então, começou a nascer em cima dessa IA que é genérica, IAs que são especialistas em um determinado assunto. Então, da mesma forma que você pensa assim, horizonte, né, horizontal, você pensa em coisa que é largo, você tem o que é vertical, um prédio. Então, na indústria, né, você fala assim, poxa, é uma vertical de minério. Então, tudo que tem a ver com minério está ali naquela vertical. Nós estamos verticalizando essa IA. Então, nós temos um modelo por debaixo dos panos. E eu estou pegando esse modelo e falando assim, eu vou te treinar para você ser especialista nos temas de política, de leis, de normas. Então aquela frasezinha ali de baixo de eu posso cometer algum erro aqui, o nosso trabalho é tirar aquela frase para o nosso nicho, para o nosso tema, que é o tema político, governamental. E aí nós somos uma vertical AI do setor político. E como é que a gente faz isso? A gente, na cabeça de quem talvez não entenda, para começar, como que é uma IA? A gente criou uma AI do zero, como que a gente fez isso? Legal, criar uma IA é muito caro, né? Envolve muito processamento. Mas você pode pegar uma IA já pronta e aí você, da mesma forma que você pegaria um novo profissional que é muito inteligente no negócio e você treina ele para o negócio, você consegue fazer isso com uma IA também. Nós usamos uma IA já pronta, já treinada, porque aí o nosso investimento fica só no curso de especialização dela. No nosso caso específico, nós somos uma empresa que é selecionada do programa de startups do Google, né? O Google for Startups. Então nós recebemos bastante infraestrutura do Google para fazer isso em cima do Gemini, que é a IA do Google, é o modelo deles. E como que a gente faz isso? Eu pego esse modelo já pronto, que é generalista, eu sento do lado dele e falo o seguinte, agora eu vou te dar uns livros a mais para você ler, que só tem na minha biblioteca, e esses livros têm conhecimentos que você não tem hoje. E através desses conhecimentos que você antes não tinha, você vai conseguir responder perguntas com mais precisão, porque eu vou te ensinar o que é o certo e o que é errado. Então, basicamente o que a gente está fazendo é isso. Eu estou pegando uma IA, eu estou dando um conjunto de dados, e é isso que dá mais trabalho quando você vai montar uma Vertical AI, é você pegar dados. O que são os nossos dados? Quais são as nossas leis vigentes? Que leis estão mudando? Quando elas mudaram? Quais são as normas que estão sendo discutidas? Quais são os políticos que estão falando dessas normas? Eu pego todos esses dados que estão espalhados em um monte de lugar de diversas formas e eu coloco dentro à disposição. Quer ver um exemplo? Nós ouvimos os vídeos que são postados na rede social e eu coloco isso na IA, fulano de tal falou isso sobre isso. E ela mapeia esse tema. Então, além de eu dar essa biblioteca de novos livros, novos artigos, né, para a IA responder, a gente também faz um outro trabalho que isso é muito moderno. A tecnologia não é nova, mas a aplicação é, que é dar contexto. Vamos lá, como é que uma IA funciona? A IA que você está falando qualquer IA. Ela lê um monte de livros, e aí quando você faz uma pergunta, isso que eu vou falar agora vai talvez fazer muita gente parar de acreditar nas IAs. Ela só tenta adivinhar o que você quer ler depois daquela pergunta que você fez. Ela leu tanto livro, tanto jornal, tanta matéria, que ela fala assim, cara, geralmente quando esse conjunto de palavras vem junto, o que eu tenho que escrever depois é isso para estar certo. Então ela só é um grande papagaio. Dito isso, o que a gente faz? Além de eu pegar esse conhecimento de papagaio dela, eu dou para ela contexto, porque política é contextual, né? Então eu pego o livro A, que é a lei A, o político B, a norma C, a lei D, a discussão política D, e eu mostro para a nossa IA, através de um grafo, literalmente, que é uma forma de eu apontar para coisas, e falo assim, olha, esse político gerou essa lei, ela tá nessa data, ela toca nesses temas. Então tu entende que se eu fizer uma pergunta agora, não é só mais para ela um texto que ela tem que completar. Ela entende qual é a correlação disso no mapa. Então a nossa IA, por exemplo, consegue responder a seguinte pergunta: quais foram os políticos que mais falaram do tema energia solar nos últimos 3 meses? Isso é uma IA especialista que a nossa consegue fazer. Uma IA genérica não tem esse conjunto de relacionamento trabalhado nesse nicho para adivinhar esse valor, porque isso que ela vai tentar fazer, adivinhar. A nossa não, ela não vai adivinhar, ela vai calcular
qual é o valor disso. E como é que a gente entrega esses dados para a IA ser treinada? Você entrega literalmente, tipo assim, sei lá, um arquivo gigante cheio de... A gente tem todos os tipos de arquivo. Então, por exemplo, eu posso mandar um PDF para ela. Eu posso mandar um texto que eu extraí. Eu posso mandar um vídeo, que a gente manda o vídeo para ela ouvir. Eu posso mandar só o áudio, eu posso mandar a imagem. É multimídia a nossa IA. Tem alguns. Mas aí você vai, tipo, codando e ensinando ela ela sabe que eu tô treinando ela. Ela sabe que eu estou treinando ela porque eu boto instruções específicas para alguns determinados tópicos. Então, por exemplo, para nossa IA, eu tenho que dizer para ela que eu não quero saber a opinião dela sobre o negócio. Que eu quero que ela seja factual. Então, ela não vai me dizer sobre a influência de ter lido 30 matérias sobre se gosta ou não de um determinado tema, o que ela acha daquilo. Mas aí você consegue chegar lá e, tipo assim, meio que fazer de forma obrigatória que ela só vá pro factual. Esse é o trabalho. Esse é o desafio. E sim, a resposta é que a gente faz isso e consegue medir o sucesso Em que disso. pé que a gente tá hoje? Que dia é hoje? Alguém me fala que dia é hoje? Dia 12 de março de 2026. Que pé que a gente tá hoje nesse processo? Hoje nós já temos uma IA, né? O Sentinela, que é o nome que a gente dá para a nossa IA. Temos uma IA que ela tem acesso a uma base de dados exclusiva nossa. Então, embora a gente pegue muitos dados que estão disponíveis na internet, a gente já tem um volume de informação que só a gente tem. A Arco Advice está com a gente desde o início do projeto, são sócios fundadores do projeto com a gente. Então, assim, eles têm 40 anos de análise política. E são dados que só eles têm. Eu consigo pegar esse conhecimento de cientistas políticos, de analistas e colocar na nossa IA. Nenhuma outra IA vai ter esse conhecimento que a gente tem. Isso, por exemplo, mesmo o Google sendo um gigante, ele não conseguiria copiar, porque esse dado não está na internet para ir lá e pegar. Dito isso, em que pé que a gente está? Nós temos uma IA hoje que consegue responder perguntas como essa. Então eu posso perguntar quais são as últimas notícias relevantes dos ministérios. Ela sabe quais são os ministérios e o que é relevante ou não dentro da pauta de discussão. Mas por que um outro IA não conseguiria fazer isso? Ela não sabe o que é um ministério? Talvez a outra IA, por exemplo, focasse nos ministérios mais hypados, porque são conteúdos mais fáceis de encontrar. A nossa IA, por exemplo, ela vai conseguir bater em todos os ministérios que ela está treinada e comparar as notícias em todos os ministérios. A mesma coisa do político. Uma IA talvez olhe somente para os políticos que estão mais hypados, que geraram vídeos, saíram em matérias, porque ela está pegando o conteúdo que está na internet. Eu estou olhando todos os projetos de lei. Então, se um político que é meio low profile, que não sai na mídia social, ele tem 150 projetos de lei protocolado, esse cara eu vou ver, mesmo que ele não tenha um post numa rede social. Então isso gera diferença no resultado. E uma outra coisa legal também é que a nossa IA ela tem precisão. Então, por exemplo, eu posso chegar e falar o seguinte, olha, o deputado Lucas, me fala a agenda do deputado Lucas na próxima semana. Ela vai lá, pega a agenda do deputado Lucas e ela olha. E aí aqui entra o pulo do gato. O nosso cliente consegue filtrar a resposta da IA de acordo com o que é relevante para ele. Então eu quero saber os eventos que o deputado Lucas vai participar, mas com eventos que tocam no meu tema de discussão. Por exemplo, meu tema de discussão é IA. Exatamente. Então eu quero saber a agenda... Exatamente. Você pode ir lá no ChatGPT e no Gemini fazer a mesma pergunta, mas o quanto você colocou de informação no ChatGPT e no Gemini sobre o seu negócio? Ou melhor, o quanto você confia colocar numa ferramenta terceira, que você não controla o ambiente, informações que são estratégicas suas. E a gente cria esse ambiente seguro para gerenciar esse tipo de dado. Então eu começo a correlacionar sem compartilhar os dados do cliente, ou seja, eu protejo o dado dele, eu começo a fazer ele conseguir usar a IA de uma forma segura. E aí, por fim, acho que para explicar o que a gente faz, um cliente nosso hoje consegue acordar de manhã com um briefing do dia. Cara, isso aqui são as notícias mais relevantes que você deveria saber hoje, já resumido, em português e inglês. Então, se é uma empresa internacional atuando no Brasil, a nossa IA já traduz para o inglês. E eu consigo pedir um boletim político. Ou seja, me dá o informativo político do que vai acontecer de relevante semana. Ora, essa semana vai discutir tal projeto de lei, tais políticos vão nesse evento, vai ter essa comissão importante, você recebe isso no PDF, você está pronto para começar a trabalhar. Isso à distância de um único prompt, uma pergunta que você faz para o Sentinela. Então resume para mim assim, de uma forma bem clara, qual a diferença de eu ter uma Vertical AI Nomus e eu simplesmente fazer as mesmas coisas que eu estaria fazendo no ChatGPT? A segurança de que o que você está recebendo de resposta é algo verdadeiro, factual e raciocinado. Não é só uma tentativa de adivinhar o que é que você queria ter de resposta. E se eu pegasse um emaranhado de PDFs lá e tentasse treinar o ChatGPT para fazer a mesma coisa, é o mesmo resultado? Ou aquilo que você falou em relação a gente ter os dados da Arco Advice é o pulo do gato, que outra pessoa não teria acesso? Eu acho que se eu quiser ser brutalmente honesto com essa resposta, vai ser depende, né? Mas o tipo de cliente que a gente atua, que são empresas, que são corporações, que atuam em áreas muito reguladas,
eles não podem se dar o luxo de tomar uma decisão em algo que eles acham, porque essa decisão pode literalmente representar bilhões em perdas. Uma multa do governo porque perdeu um prazo normativo. Então, acho que a primeira coisa é a garantia do sono tranquilo de que falou, cara, será que eu esqueci de subir algum PDF? Porque na Nomos, a gente tem a responsabilidade de subir todos os PDFs do governo. Eu tenho que saber que eu subi todas as normas, que eu vi todos os documentos. Então, ele já não tem essa preocupação de que ele não viu alguma coisa. Eu falo, cara, você não precisa ver nada, eu já vi tudo. Só me pergunta o que você quer saber. A segunda coisa é, quando você sobe os documentos, você só subiu aqueles documentos. Se tiver alguma outra informação relevante que não está no seu rol de conhecimento, a IA não se sente na obrigação de dizer. A nossa IA vai se sentir na obrigação de dizer. Eu falo, olha, eu sei que você pediu aqui para monitorar o tema energia solar. Se tiver uma Assembleia Legislativa num estado que você não estava olhando e discutir esse tema, eu vou te apontar. Então, assim, eu acho que a principal diferença entre você subir um PDF e você usar a Nomos é que a Nomos, a responsabilidade de garantir que você tem todas as informações é nossa. Você só precisa se preocupar com o estratégico, que é perguntar o que você precisa e tomar a decisão que você precisa tomar. Legal. E pra gente encerrar, o que você enxerga daqui pra frente? Para que rumo que isso vai tomar? Qual o potencial que uma vertical AI de política vai impactar no dia a dia das pessoas? Legal. A gente está vivendo um momento no mundo que é muito, muito, muito específico. Muitos países estão dialogando entre si, até batalhando. Tem muita discussão política. Esse é um ano de eleição. E o que nós estamos vendo que é padrão em todos os governos. Todos estão usando inteligência artificial de forma estratégica. Todos. Então, a velocidade das tomadas de decisões são mais rápidas. Elas são envolvendo cada vez mais informações para ser cada vez mais preciso. O que eu acho que vai acontecer? Políticas públicas não vão mais ser feitas sem muito processamento de dados, sem ter uma IA. Segundo, o relacionamento entre empresas e governos vão ser cada vez mais, não é intermediados, não é que você vai falar com um bot, mas o que você vai falar foi brifado por uma IA, que sabe exatamente todos os detalhes. Então, por exemplo, a gente recentemente estava conversando com políticos de relacionamento nosso e um deles falou o seguinte, poxa, eu precisava saber onde que no Brasil tinha sido feito um projeto específico de um tema que ele estava interessado. O assistente dele teve que entrar em 75 sites diferentes procurando um projeto de nicho específico, porque, para que você que não entende, muitas vezes quando eu vou protocolar uma nova lei, uma nova norma, eu tento ver se tem alguma igual em algum lugar para eu usar ela para embasar e aprovar essa nova norma. Agora imagina com uma IA. Você entra aqui e pergunta, quem já fez isso? Blum, blum, blum. 3 cases aqui prontos no Brasil e quiçá no mundo. Então eu acho que o que está havendo agora é uma mudança que não tem volta, que vai ser delegado para a inteligência artificial essa interlocução, que é o que pode, o que não pode, como funciona, quando vai acontecer. Não vamos mais ter várias pessoas tentando resolver isso com planilha. Isso aí vai morrer, se não já morrer esse ano, com certeza nos próximos anos. Massa. Eu acho que é isso. A gente vai em breve para a próxima pauta, mas eu acho que deu para entender um pouquinho. Lembrando, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouquinho mais, manda aqui, a gente vai responder. A gente mesmo, eu e Marcelo vamos responder. E é isso. Espero que você tenha gostado. Estamos construindo a maior IA de política do mundo e resolvemos fazer isso em público.